últimos dias, o Conselho Nacional de Controle Interno promoveu o webinar Atualização do Modelo de Três Linhas, Performance, Controle e Governança. O nosso convidado, o professor Eduardo Pardini, respondeu aos questionamentos de mais de 2.000 participantes. Porém, devido ao tempo, não foi possível responder a todos. Por isso, hoje a TV Conas entrevista o professor para que todas as dúvidas sejam sanadas. Obrigada, professor, por aceitar nosso convite. Obrigado por ter me convidado e voltamos a responder aí as dúvidas das pessoas que participaram e daquelas que porventura não participaram vão ter oportunidade de entender um pouco mais sobre as três linhas. Professor, você já começou falando sobre algo fundamental. Aos que não participaram, vamos aqui contextualizar rapidamente. Quais foram essas atualizações do modelo e quais valem a pena serem destacadas aqui para que a gente inicie nosso diálogo? Bom, esse modelo, ele nasce lá no ano de 2008 e ele nasce como sendo as três linhas de defesa. E nessas três linhas de defesa, ele traz três componentes básicos. Primeira linha sendo a gestão, segunda linha sendo os facilitadores e terceira linha sendo a auditoria interna, que é o órgão independente para avaliar a primeira e a segunda linhas. Mas ele vinha como três linhas de defesa. Nessa atualização, um dos pontos importantes é que esta palavra defesa deixa de existir. Então, agora é o modelo das três linhas. Continuamos com a primeira, a segunda e terceira linha, só que agora a primeira e a segunda linha, elas estão, digamos, juntas em um cubo somente, ou num local somente, como gestão, né? Então, dando a entender o relacionamento que existe colaborativo entre a segunda e a primeira linha, e temos, então, a terceira linha de forma independente, se reportando somente ao órgão de supervisor maior daquela entidade, daquela corporação, né? Então, isso eliminou uma discussão que havia em relação à independência da auditoria. E, além disso, foi lançado também 6 princípios para nortear a implementação deste modelo no contexto corporativo da entidade. Perfeito. Professor, e o porquê dessas mudanças? Inclusive, esse foi um dos questionamentos pautados pelas pessoas que participaram do nosso evento. Por que foi necessário fazer essas mudanças? Bom, primeiro pelo tempo de vida que já tinha o modelo anterior, que nós estamos falando de 10, 12 anos, que nos dias atuais, pela velocidade que anda o mundo corporativo, isso já é um tempo suficiente para uma atualização. E um dos questionamentos é que ele não estava mais sendo, digamos assim, adequado à implementação nos dias de hoje. E havia também um questionamento muito grande sobre a individualidade de cada uma das linhas. Havia um separatismo, se a gente pode dizer assim, entre a primeira e a segunda linha. E isso complicava um pouco a utilização desse modelo dentro da corporação. Então, esses foram pontos principais que permitiram, então, uma avaliação de forma a facilitar, a tornar mais transparente a necessidade do gerenciamento de risco pela primeira linha de defesa, a responsabilidade dela, que a segunda linha de defesa faz parte da gestão, então ela colabora com a gestão, ela dá apoio, né? Ela é o expertise para dar apoio à gestão. Esses foram os principais motivos que levaram, e logicamente deixar claro a independência da auditoria interna em relação a todo esse contexto. Entretanto, como ele diz, a auditoria ela é independente, mas ela não está separada, ela não é solitária. Ela está atuando em prol dos objetivos da organização. Então, ela também trabalha de forma colaborativa.
Perfeito. E aí, professor, eu ia guardar essa pergunta para depois, mas ela também fez parte aqui do nosso questionamento. Foi colocado durante o evento a ideia de que os auditores são independentes, mas eles não estão isolados. Eu gostaria que o senhor contextualizasse um pouco também sobre isso, porque foi um dos questionamentos apresentados. É isso aí, é porque a independência é hierárquica, mas não quer dizer que ele não faça parte do negócio. Muito pelo contrário. O auditor moderno, ele tem uma parcela muito forte na liderança da inovação da entidade. É ele que vai fazer com que as coisas se movimentem através das suas recomendações, dos seus pontos de melhoria, justamente para que a entidade possa aperfeiçoar todo o seu processo de governança corporativa. Então, ele não pode mais se sentir fora da organização, ele faz parte da organização. Mesmo que ele tenha uma independência, a independência é para que ele possa, primeiro, atuar em todos os organismos daquela entidade sem ser pressionado. Então, ele vai ter acesso a tudo isso. E tem um outro ponto que é a sua objetividade. A objetividade é a independência que o auditor tem pela sua proficiência técnica, sua capacidade de avaliação de todo o contexto de negócio e trazer melhorias através das suas recomendações para o aperfeiçoamento da entidade. Então, assim, ele é independente, mas ele não está isolado. Ele faz parte de todo esse processo. Maravilha, professor. Uma das suas colocações também foi a respeito dos seus estudos e a observação que, para a boa governança, encoraja as ações proativas para alcançar os objetivos. Quando o senhor colocou isso no webinar de forma brilhante, um dos participantes pediu que o senhor contextualizasse isso no dia a dia, no trabalho efetivo de uma instituição, de um auditor. Como aplicar a boa governança para encorajar a proatividade para alcançar os objetivos? Então, aí nós temos que olhar com um pouco mais de detalhe o que é governança. Governança corporativa, ela é formada por um bom gerenciamento de risco, que tem que estar estruturado e integrado, e todo bom gerenciamento de risco estruturado e integrado, ele tem que ter um bom sistema de controles internos, entendendo que controles internos é uma das respostas que nós damos a um risco, né, no processo de mitigação daquele risco. Então, para ter governança, eu tenho que ter gestão de risco, para ter gestão de risco, eu tenho que ter controles internos. O gerenciamento de risco nada mais é do que as ações que nós tomamos para aumentar a capacidade daquela organização através ou por meio dos seus processos operacionais, alcançar os seus objetivos estratégicos. Então, se nós, como auditores internos, temos como objetivo fazer uma avaliação independente e objetiva do processo de gerenciamento de risco, do sistema de controles internos dessa instituição e da sua governança corporativa, a partir do momento em que a minha avaliação está pautada com esta visão, todas as ações que precisam ser executadas, ser realizadas para tornar este processo mais aderente às melhores práticas de gestão, é uma responsabilidade da auditoria. Então, a auditoria faz essa avaliação, identifica onde é que estão os pontos não aderentes e ali recomenda de forma proativa olhar as ações necessárias para fortalecer todo esse mecanismo dentro da entidade. E por que isso é proativo? Porque ele está olhando para frente. Enquanto que numa auditoria primária, numa auditoria mais simples, quando nós fazemos uma auditoria de compliance, de conformidade, o que nós estamos fazendo é olhar para trás, para saber se a entidade fez aquela atividade em conformidade com a lei ou com o regulamento. Então, nós estamos vendo aquilo que foi feito de errado e apontando isso. Isso não é proativo, isso não é proatividade, isso é reatividade. Eu olho para trás para ver o que foi feito errado. Não, a auditoria tem que mudar essa visão. Não que ela vai deixar de fazer uma auditoria de conformidade, mas ela tem que olhar para frente. Não só na sua atividade, como também na atividade da operação, para que ela possa
auxiliar a organização a ficar cada vez melhor. A cada trabalho do auditor, aquela entidade tem que estar mais fortalecida. Professor, e o compliance nesse contexto do modelo? Ele entraria aí, seria na segunda linha de defesa? Ou na segunda linha, não mais de defesa, né? Então, compliance, na realidade, ele é uma atitude. É a atitude que todos dentro de uma entidade devem ter na realização e na execução das suas atividades, que devem estar em conformidade legal, que devem estar em conformidade com o regulamento. Então, isso é compliance. Se nós estivermos falando de uma estrutura de compliance, fora essa atitude, aí sim eu teria uma segunda linha de compliance, se for necessário, como segunda linha, né? Ela é o órgão onde vão ter os especialistas que possam entender quais são essas leis, quais são esses regulamentos, aonde é que eles impactam naquela instituição, conhecer as suas vulnerabilidades e, conhecendo as suas vulnerabilidades, indicar para o gestor o que é que ele deve fazer para mitigar o risco de uma não conformidade legal. Então, ele sim é uma segunda linha de defesa. Aqui nós vamos caminhando para o final da nossa entrevista. Eu gostaria de 2 pautas aqui para que a gente possa encerrar. Dentro do tempo que nós tivemos ali diálogo durante o evento, que foi pouco para tantas perguntas, ficou algum ponto que você acha que vale a pena ser ressaltado aqui para as pessoas que nos assistiram? A gente falou de tanta coisa, né, ali naquele momento, mas como o objeto da discussão é o modelo, então eu acredito muito que a utilização deste modelo em qualquer tipo de entidade, seja numa entidade da administração direta, da administração indireta, seja numa empresa pública, numa empresa de capital misto, ou então numa entidade privada, quando você trabalha esse modelo, você começa a definir as responsabilidades de cada um dentro de todo esse processo, dentro de todo esse contexto de gestão da organização. E isso vai fazer com que todo mundo olhe para a mesma direção. Então, você consegue otimizar os seus recursos em prol ao alcance dos seus objetivos, que é uma das coisas que eu acho que o Brasil precisa muito, é eficiência na sua gestão, principalmente nas atividades públicas, que o dinheiro vai ficando cada vez mais rareado e nós precisamos fazer mais com menos. Para fazer mais com menos, eu preciso me estruturar. Eu preciso me estruturar dentro de uma visão de eficiência. E é isso que a gente precisa buscar. O modelo de 3 linhas permite isso, e uma auditoria interna proativa, moderna, trabalhando com os procedimentos adequados, aplicando uma metodologia dentro de uma visão de risco, ela é uma ferramenta muito poderosa para permitir que realmente esta eficiência, esta economicidade, esta eficácia faça parte da operação, tornando a empresa, então, mais capacitada em alcançar os seus objetivos estratégicos. Excelente. Trazendo aqui agora para as pessoas o Eduardo, profissional experiente na área, professor que atua há tanto tempo na área de auditoria. Qual é o papel fundamental do bom auditor? O papel fundamental do bom auditor é ele ser um líder. Ele ser um líder das boas práticas de gestão, ele ser um líder da ética, da integridade dentro daquela organização, ele ser o líder da inovação, do aperfeiçoamento. Então, o papel do auditor, para mim, hoje em dia, eu posso até tá falando, puxando a sardinha para o lado da auditoria. Não é isso, não. Eu estou falando como gestor, como executivo que foi. O papel do auditor, ele é preponderante para que a gente tenha uma boa governança corporativa. Não vai haver governança corporativa se eu não tiver um auditor ali polivalente, um auditor integrado aos negócios, um auditor com visão de negócios, que conhece a dinâmica da empresa e proativo em aperfeiçoar a operação. Então, para mim, ele é essencial.
Eduardo, agradeço muito sua participação aqui no CONAS TV. Peço, por favor, que você deixe seus contatos para as pessoas que precisarem de esclarecer mais dúvidas ou que quiserem conhecer mais sobre o trabalho da Crossover. Então, o pessoal pode acessar no Instagram, pelo site da empresa, www.crossoverbrasil.com, tem os contatos. O meu e-mail é eduardo@crossoverbrasil.com, também fiquem à vontade de entrar em contato. E tem ainda a plataforma de EAD, que é a Crossover Business School. Então, assim, eu sou encontrável. Muito bom. Em tempos de comunicação, precisamos ser. Agradeço, Eduardo, mais uma vez. E para vocês que nos assistiram, dúvidas vocês já sabem. Envie para comunicação@conas.org.br. Até a próxima.